Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras. Disse Jesus: vos admirais dessas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, é que essas coisas aconteçam, sereis presos, perseguidos, sereis entregues nas sinagogas, postos na prisão, e esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, estamos no 33º domingo do tempo comum. É o último, antes da festa de Cristo Rei, que encerra o ano litúrgico. É um final de ano com estas mensagens assim, fortes, tenebrosas, assustadoras, mas é muito importante que a gente perceba que há um começo. Há logo em seguida, que é o tempo do Advento, o tempo de esperar o Natal. Aliás, as lojas e as ruas já se antecipam, colocando luzes e enfeites. Vai começar então um novo tempo. Mas é muito importante que no final do ano litúrgico a gente se coloque diante dessa mensagem, deste final de ano. É a mensagem que fala do fim do mundo. O que diz a Escritura a respeito do fim do mundo? Muitos fazem fantasias de que o mundo acabará assim ou de outro jeito, mas o que a Escritura realmente afirma a respeito do fim do mundo? Devemos esperar que isso aconteça? Também o fim do mundo para nós é o fim da nossa vida. Quando será? Como será? Que preocupações devemos ter diante desse fato que nenhum de nós escapa, que é a morte? Como nos preparar para isso? Vivemos esquecidos dessa realidade enquanto temos saúde e vida. Porém, quando os sinais da morte passam perto de nós, e não somente os sinais de uma morte pessoal nossa, como uma doença, uma situação de um acidente, mas a morte que está presente na vida cotidiana, as guerras, as revoluções, as violências, as notícias que nos chegam de todos os lados, é uma presença constante da morte diante de nós. Como nos comportar diante dessa realidade, ao mesmo tempo real, própria da nossa condição humana e ao mesmo tempo tão desafiadora. E também pensamos neste final de ano na volta do Senhor glorioso, como foi prometido no momento da sua partida. Jesus subiu ao céu dizendo que voltaria para tomar posse do reino de forma gloriosa. Ele veio uma vez sem glória, despido de toda a sua majestade divina, igual a um de nós. Foi difícil até ele mostrar para as pessoas que ele era o Filho de Deus, e só aqueles que o seguiram de perto entenderam que se tratava do Salvador, do Messias, do Filho de Deus. Mas aqueles que
estiveram com ele, ouviram a sua palavra, se encantaram com a sua mensagem, a estes ele prometeu que voltaria vitorioso, que voltaria na glória. Então nós vivemos entre esse tempo da primeira vinda de Jesus, despojado, simples, humilde, humano, e da segunda vinda de Jesus, divino, glorioso, tomando posse do reino. Entre uma coisa e outra, nós vivemos e caminhamos na história que deve nos conduzir, e nós devemos estar atentos a construir esse reino que entregaremos nas mãos do Senhor. O Evangelho de hoje usa símbolos fortes, uma linguagem que no tempo de Jesus era muito comum, que era a linguagem apocalíptica ou apocalipse. Esse gênero literário é uma forma de transmitir uma verdade de maneira simbólica. Assim como existem outros gêneros, eu posso transmitir a minha mensagem através de uma novela, através de uma poesia, através de uma reportagem, ou através de fotos e vídeos como hoje são feitos, muitas vezes verdadeiros, outras vezes falsos. Transmitir uma mensagem deve ser feito numa linguagem. E a linguagem do Apocalipse é um gênero literário que era muito usado naquele tempo e que nos traz uma mensagem específica. Qual é a característica dessa mensagem? São imagens fortes, são símbolos, é uma linguagem que fala do futuro, mas na verdade para descrever o tempo presente. E não é difícil a gente perceber nessa linguagem do Evangelho as coisas que estão acontecendo. Quando vocês ouvirem falar de guerras, de revoluções, de pestes, de terremotos, de enchentes, de fenômenos climáticos, hoje nós estamos aí com a COP30 para estudar esses fenômenos e tomar medidas para que eles não aconteçam no futuro por causa da destruição que temos feito na natureza. Tudo isso mostra que essa linguagem do Evangelho 2000 anos atrás, ela é muito atual, ela está acontecendo hoje. E essa linguagem, falando de coisas pavorosas, não é feita para amedrontar, para nos apavorar, para dizer que nós estamos no mundo sem recurso nenhum, fadados à destruição. Pelo contrário, é para dizer que aqueles que estão em Cristo, aqueles que estamos com Ele, com o seu ensinamento, estamos seguros, mesmo que o mundo se derreta, mesmo que as violências aconteçam, mesmo que nós mesmos tenhamos que enfrentar, como enfrentaram os cristãos desde os primeiros mártires até os dias de hoje, enfrentar dificuldades. Porém, com Cristo nós temos a certeza de que venceremos. Então é uma linguagem para nos ensinar que nós não temos que cruzar os braços e esperar o fim. Na carta aos Tessalonicenses a gente vê São Paulo falando, olha, não é para a gente parar e ficar olhando para o céu, como muitos fazem. É preciso descruzar os braços, arregaçar as mangas e trabalhar, né? Também não podemos ter apegos às coisas desse mundo, porque tudo passa, tudo se acaba, só Deus permanece, então é nele que nós temos que nos ancorar. Terceira lição, e resumindo todas, é um tempo de espera a nossa vida, um tempo de vigilância, de estar atentos, de estar olhando para as notícias do mundo com realismo, com conhecimento, e ao mesmo tempo é uma espera ativa, significa esperar agindo, esperar fazendo, colocando em prática o Evangelho. Essa é a maneira da gente esperar. Portanto, a linguagem apocalíptica, ela é feita para gerar esperança no nosso coração. Esperança de um novo céu, de uma nova terra. Nós estamos encerrando quase o ano jubilar que teve como tema a esperança. Nós não podemos perder de vista que o nosso destino é Deus e está garantido pela morte e ressurreição de Cristo. E, portanto, nós estamos no barco certo. Nós estamos no caminho certo se estamos com Cristo, mesmo que o mundo pareça dizer o contrário. E nós entramos assim no tempo do Advento e vamos perceber que no tempo do Advento as leituras vão ser parecidas com essa, vão ser as mesmas,
mostrando essa realidade que se desfaz porque nasce o novo mundo. É esse novo mundo que nos encanta, é para esse que nós nos preparamos. Então não se trata do fim. Quando acontecerem esses sinais de Jesus, não é o fim. É sinal de que é preciso que a gente passe por tudo isso, mas o fim é aquele glorioso da vinda de Cristo no final dos tempos. É tempo de esperar com fé, esperar servindo, agindo, fazendo a vontade de Deus, esperar com fidelidade aos mandamentos de Deus e fidelidade à igreja que nos acolhe. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.